Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. Se estiver, louvado seja Deus por isso. Aleluia. Vamos estudar sobre os essênios. Segundo a pequena enciclopédia bíblica de Orlando Boyer, publicada em 1978 pela editora Vida, no meio da página 246, define assim os essênios. Abre aspas. Não mencionados nas escrituras. Contudo, os fariseus, os saduceus e os essênios eram as três seitas principais entre os judeus. Suas doutrinas tinham grande analogia com a dos primeiros cristãos. Fecha aspas. Sua etimologia vem do sírio, abre aspas, Essaía, fecha aspas, ou, abre aspas, Essenoi, fecha aspas, que significa aqueles que curam, fecha aspas, e também do aramaico Shazaia, que significa piedosos. Os essênios jamais são citados no Novo Testamento, mas, abre aspas, o termo essênio não é usado no Novo Testamento. Mas no livro dos Atos, há várias referências a judeus de Jerusalém que Lucas chama de piedosos. Ver Atos 8:2, por exemplo. Fecha aspas. Como está no livro História do Movimento Cristão Mundial, volume 1, de Dale Irving e Scott Sundquist, publicado em 2004 pela editora Paulus, no início da página 32. Cerca de 2 séculos antes de Cristo, muitos judeus piedosos se revoltaram contra as hipocrisias religiosas dos saduceus e dos fariseus e resolveram criar uma comunidade própria, isolada no deserto, um assentamento chamado Kirbet Qumran, às margens do Mar Morto, constituindo uma comunidade apocalíptica messiânica com cerca de 200 membros. Flávio Joséfo, que viveu entre os anos 37 e 100 do primeiro século da nossa era, e que foi o mais importante historiador judeu do primeiro século, nos relata que por volta do ano 6 já haviam 4.000 essênios espalhados pela Terra Santa, em oposição a 6.000 fariseus. Os essênios se abstinham de sexo. Homens e mulheres casados poderiam fazer parte da comunidade, mas jamais deveriam trocar carícias ou fazer sexo. Os essênios viviam uma vida celibatária, praticavam um banho ritualizado 3 vezes por dia, que não tem nada a ver com o batismo cristão. Se vestiam sempre de branco, eram vegetarianos e eram ungidos com o sinal da cruz na fronte, como está no documento de Damasco, capítulo 9, versículo 12, e escrito pelos próprios essênios, segundo nos revela o livro Nova História da Igreja, volume 1, do cardeal Jean Daniello, publicado em 1984 pela editora Vozes, na página 92, e também História do Cristianismo, de Paul Johnson, editora Imago, 2001, na página 87. Os essênios também praticavam a ceia pascal diariamente e se reuniam na biblioteca do assentamento, ou scriptorium, onde estudavam em total silêncio os 5 livros da Torá. Os essênios produziram cerca de 815 documentos manuscritos, cujos principais são o comentário de Rabacuque, o manual de disciplina, o livro de Lameque, o documento de Damasco e, finalmente, o livro de Isaías, onde muitos especialistas acreditam que seja o mesmíssimo livro tocado e lido por nosso Senhor Jesus Cristo na sinagoga de Nazaré, em Lucas 4, de 16 a 30. É impossível Jesus Cristo, João Batista e os apóstolos não terem conhecido pessoalmente os essênios,
pois o local exato onde João Batista batizava ficava na embocadura do Rio Jordão, para o Mar Morto, a cerca de 10 quilômetros de distância, ou 2 horas de caminhada, de onde ficava o assentamento dos essênios. Os essênios e o seu assentamento existiram até o ano 68 DC, pois já estava declarada a guerra entre o povo judeu e os exércitos do Império Romano. Os essênios previram a aproximação das legiões romanas e trataram de esconder a sua biblioteca inteira em cavernas próximas dali. Os manuscritos eram enrolados e colocados em vasos de argila, devidamente lacrados e escondidos dentro dessas cavernas. Eles também fecharam as entradas das cavernas e logo depois foram totalmente massacrados pelos exércitos romanos. Esses documentos essênios foram miraculosamente preservados durante 19 séculos, até que em 1947 foram encontrados acidentalmente. Esses documentos foram estudados por cientistas modernos e estão preservados intactos no Museu de Israel. O mais famoso deles é o Livro de Isaías, ou Pergaminho de Isaías, e está em excelente estado de conservação. Possui 7,5 metros de comprimento, com uma largura média de 30 centímetros, e é formado por 17 pedaços de couro de carneiro, costurados um ao outro com tendões finos de animais, e escritos com tinta proveniente de plantas, a exemplo de como eram escritos todos os livros da Torá. Esse rolo de pergaminho é tão valioso que está guardado num cofre subterrâneo, nesse Museu de Israel. Esse cofre é tão robusto que pode resistir até mesmo a uma explosão nuclear. Ele é tão valioso que o que está exposto à visitação não é o original, mas apenas uma cópia perfeita do original. Abre aspas. É muito possível que tenha havido essênios, no sentido estrito da palavra, entre os primeiros convertidos ao cristianismo. Fecha aspas. Nova História da Igreja, na página 34. Muitos especialistas e teólogos acreditam que Jesus Cristo e João Batista se inspiraram nas práticas dos essênios, pois eram uma realidade bem próxima deles, onde os essênios praticavam o celibato, ou seja, se abstinham de sexo, onde praticavam constantemente jejuns e orações. Mas os fariseus hipócritas também praticavam jejum e orações. Onde os essênios se purificavam nas águas, os essênios se purificavam nas águas, mas era uma purificação feita 3 vezes ao dia, enquanto que Jesus e João Batista pregavam um único e definitivo batismo. Os essênios praticavam a ceia pascal todos os dias, mas Jesus elevou a ceia pascal à perfeição, ao dizer, abre aspas, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, fecha aspas. Os essênios eram vegetarianos, mas Jesus comeu peixe junto com os apóstolos. Outra diferença é que os essênios copiaram dos grandes filósofos gregos, como Platão e Aristóteles, o total desprezo pelos leprosos, paralíticos, cegos, aleijados, dementes, etc. Mas são exatamente esses que Jesus Cristo e os cristãos primitivos acolhiam, cuidavam e curavam, como Jesus nos diz em Mateus 9,12. Abre aspas. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Fecha aspas. Os essênios também acreditavam na reencarnação, a transmigração da alma de um corpo para outro, mas Jesus pregou a ressurreição dos mortos e o próprio Senhor ressuscitou dos mortos, prometendo-nos a ressurreição para a vida eterna. Louvado seja Deus por isso.
Os essênios também praticavam outros tipos de fanatismo, pois eles pregavam o celibato, mas era permitido se aliviarem sexualmente em buracos feitos nas palmeiras dos jardins de seus assentamentos. Enquanto Jesus ensinava os seus discípulos a serem livres em dia de sábado, o zelo dos essênios pelo descanso sabático era pior do que o dos fariseus, atingindo as raias da loucura, como por exemplo, abre aspas, não se pode usar escada, corda ou outro objeto qualquer para retirar uma pessoa viva que caiu em dia de sábado na água ou em outro lugar qualquer. Fecha aspas, como está no documento de Damasco, capítulo 11, versículo 13. Abre aspas, é preferível deixar morrer a salvar a vida em dia de sábado. Fecha aspas, no mesmo documento e capítulo, versículo 16, como está no livro O Julgamento de Pilatos, de Kurt Speidel, publicado em 1979 pela editora Paulinas, na página 38. E nas páginas 42 a 47, explica que é proibido, abre aspas, apagar o fogo de um incêndio, fecha aspas, e que aquele que profanasse o descanso sabático tinha que morrer apedrejado pelos outros essênios, sem dó nem piedade. Mas os absurdos dos essênios em relação ao descanso sabático não param por aí não, pois, abre aspas, nenhum essênio ousava defecar, por temor de que seus excrementos profanassem o santo dia de Deus. Fecha aspas. Como está nos livros Jesus de sua época, das seleções Redres de Geste, ano 2008, no final da página 227. E também o Jesus que eu nunca conheci, de Philip Yancey, publicado em 1998 pela editora Vida, no início da página 65. Então pergunto a vocês, e se desse uma diarreia neles, justamente nesse dia? Para quem acredita que Jesus, João Batista e os apóstolos copiaram muitas coisas dos essênios, como muitos especialistas, entre aspas, acreditam, agora sabem que existiram muito mais diferenças do que semelhanças entre a igreja nascente e os essênios. Resumi o máximo possível esse estudo sobre os essênios para não tornar este vídeo longo demais. E espero que vocês tenham gostado. Que nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador, tenha misericórdia de todos nós. Aleluia.